Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês no YouTube. Hoje eu vou falar de um jogo de Brasileirão, meu último eu falei sobre campeonato inglês. Hoje vai ser um jogo sobre Brasileirão, um jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, onde o Vasco ganha por 2-0. Mas antes de eu falar minha análise aqui do que eu achei da partida, a gente vai fazer aquele esquema que eu já falei algumas vezes. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, que é muito importante. Além disso, deixar a sua opinião aqui embaixo, independentemente se você discorda ou concorda com alguma coisa que eu falei aqui. Deixar o like também é muito importante. Depois de você fazer tudo isso, agora sim a gente vai falar um pouquinho do que foi esse jogo. O Vasco hoje, para mim, ele entrou com uma formação não muito nova, até bem utilizada já algumas vezes pelo Paiva, e até porque já passou pelo Vasco antes, mas eu acho que com alguns detalhes que a gente pode mencionar por aqui, beleza? Mas é uma partida onde eu acho que o Galo sentiu muito. O Galo hoje fez uma partida bastante apática. É claro que eu acho que entra muito do que foi a Libertadores, afinal o Galo acabou perdendo. E eu acho que isso conta muito. Afinal, as duas Copas que o Galo perdeu foi num intervalo muito curto uma para outra. Então, perdeu a Copa do Brasil, passou 2 semanas praticamente. Foi lá e perdeu a final da Copa da Libertadores. Então, acho que o time sentiu bastante. Mas o Vasco hoje fez uma bela partida. Eu gostei principalmente da entrega do Vasco. O Vasco hoje ele competiu, diferente do que aconteceu nos últimos 5 jogos, onde quando estava com o Paiva, eu acho que ele errou em alguma coisa ou outra. Mas o Vasco não estava entregando, o Vasco não estava competindo. Era um time muito apático em campo, parecia que não estava com vontade de estar ali. E assim, isso é uma vergonha, porque a torcida do Vasco, ela merece algo melhor. Ela merece que pelo menos o seu time que esteja ali representando os torcedores em campo se doe um pouco. De fato, no mínimo, compete. Eu sei que o time do Vasco, em alguns momentos, tem um time bem limitado. O Vasco tem um elenco que é inferior a outras equipes desse Brasileirão, mas pelo menos compete, pelo menos vai lá, se doa, mostra garra, e eu acho que hoje isso foi muito bem feito. O Vasco que na sua formação ele utilizou o Léo Jardim como goleiro, chovendo melhado, porque assim, o Léo Jardim vem sendo titular, aí botou o Léo muito contestado pela torcida, mas o Léo para mim fez uma boa partida hoje, principalmente na segunda etapa. O João Vitor também, que hora ou outra faz uma partida boa, depois vai lá fazer uma partida ruim. Acho que fez uma partida muito boa também. O Paulo Henrique e o Piton fizeram para mim uma partida ok. O Piton foi um pouco melhor, até porque ele deu uma assistência no segundo tempo, já já a gente fala sobre isso. O Paulo Henrique eu acho que ele fez uma partida ok, achei ele um pouquinho apagado. Ele é um lateral que sobe bastante, geralmente sempre faz alguma fumacinha ali pelo lado direito, consegue um cruzamento ou outro. Mas hoje eu achei ele um pouco participativo, embora tenha feito uma partida defensivamente segura. O Vasco hoje não sofreu gol, isso é muito bom. E vem pelo o que para mim é o principal destaque por isso ter acontecido, porque o Felipe ele bota o Jair como primeiro volante. Aí à frente dele ele bota tanto o Hugo Moura quanto o Matheus Carvalho, que são outros dois volantes. Os dois são dois volantes de marcação, porém conseguem participar do jogo quando precisam. E para mim, tanto o Hugo Moura quanto o Matheus Carvalho hoje voltam a funcionar muito bem. Os dois, nos últimos jogos, se você pegar, não estavam jogando tão bem assim, mas hoje, principalmente com esse encaixe com o Jair, se deu muito bem. Se deu muito bem. O Jair, desde que ele voltou da lesão e está atuando poucos minutos, e até uma partida ou outra como titular, eu acho que ele está indo muito bem. Eu acho que ele está dando uma resposta muito positiva. O Jair com certeza tem tudo para o ano que vem ajudar muito o Vasco. Vem se mostrando muito competente. Tomara que não aconteça mais nenhuma lesão com ele e que ele siga firme assim para ajudar o Vascão. Essa trinca para mim funcionou muito bem. O Coutinho ele botou do lado esquerdo. Eu acho que foi uma boa. O Coutinho em alguns momentos ele já jogou como ponta. No Barcelona ele já chegou a jogar como ponta, até no Bayern de Munique, na seleção também. Do outro lado, ele botou o Alex Teixeira. O Alex Teixeira hoje, mas não só hoje. Eu acho que contra aquela partida, contra o Atlético Goianiense, onde o Vasco acaba empatando por 2-2,
Eu acho que ele já deu uma resposta. Aquele jogo, pra mim, ele jogou bem. Ele entrou com vontade, ele entrou querendo participar, querendo ou não, os 2 gols. Tem participação dele. Então, assim, hoje, pra mim, ele deu mais uma resposta positiva. Mostrou que a contratação dele, feita pelo pedido do Coutinho, talvez faz um pouco de sentido. Talvez seja uma peça que ajude a gente ano que vem. Mas eu gostei da partida dele hoje. Eu não sei vocês, mas eu acho que ele se entregou. Hora ou outra se apresentou, estava tentando algo diferente. Coutinho que nas últimas partidas fez uma partida bem apagada, mas hoje fez uma boa partida, faz um gol, dá uma assistência. Eu já vou falar sobre isso também. O Verratti hoje volta a marcar depois de muito tempo. O Verratti não marcava desde o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, naquele jogo de volta que o Vasco acabou eliminado. Com empate em São Januário por 1-1, ele marca um gol de pênalti e de lá até aqui ele não havia marcado, estava numa seca de 6 jogos mais ou menos, mas conseguiu marcar hoje. O Vasco no primeiro tempo não fez gol, foi um primeiro tempo de 0-0, mas um Vasco muito competente. O Vasco pressionando bastante, a torcida fazendo uma festa linda. O Vasco muito seguro defensivamente, o Atlético Mineiro não conseguiu incomodar. Tanto na primeira etapa, chegou a dar um sustinho ali com o Daverson, uma bola alçada na área, onde ele consegue a cabeçada, mas o Léo Jardim faz uma defesa segura, encaixando a bola, mas esse foi o melhor susto que o Galo conseguiu dar. No primeiro tempo o Vasco povoou bastante a área do Galo, mas sem muita efetividade. Eu acho que se o Vasco caprichasse um pouquinho mais nesse último toque, provavelmente talvez teria saído com o primeiro tempo com condições de fazer pelo menos um golzinho. Mas isso não aconteceu, mas querendo ou não, o primeiro tempo eu já gostei. Como eu falei, o Vasco hoje demonstrou vontade, demonstrou garra, quis competir, diferente de outros jogos, que era um time apático e parecia estar sem vontade dentro do campo. Mas hoje não foi assim, graças a Deus. Mas enfim, chega o segundo tempo, a gente tem um gol logo, se eu não me engano, aos 15 ou aos 10 minutos. Um passe fantástico do Coutinho. O Coutinho dá um passe de cavadinha. O Verratti bate de primeiro e faz o golaço. Ele, como eu falei, estava 6 jogos sem marcar. Então, assim, é muito bom para ele. Afinal, ele ainda está ali pela briga da artilharia do Brasileirão. Embora tá um pouquinho distante. O Yuri Alberto está mais próximo disso. Mas, querendo ou não, está ali no páreo. O segundo tempo com a cara do primeiro. O Atlético Mineiro não conseguiu incomodar na segunda etapa. Teve alguns lampejos em algumas jogadas contra-ataques, mas nada muito além disso. O Vasco fazendo uma partida muito segura defensivamente, conseguindo explorar os espaços. Numa boa roubada do Matheus Cocão, o Vasco consegue fazer o segundo gol, onde ele consegue fazer o passe para o Piton, que abre na esquerda, vê o Coutinho na área, praticamente sem marcação nenhuma. O Piton já faz o cruzamento, ele que também já estava aí 2 meses sem dar uma assistência. Para quem não sabe, o Piton praticamente é um garçom no Vasco. Ele, para um lateral direito, ele tem uma média de assistências muito boa. Embora, como eu falei, estava 2 meses sem dar uma assistência, mas enfim, hoje foi o dia. Piton que faz um início de temporada muito bom. Caiu um pouquinho, mas eu acho que tem alguns motivos. Um deles eu acho que o companheiro que geralmente atua com ele por aquele lado ainda não se entrosou muito com ele. Quando a gente tinha o David fazendo aquele lado esquerdo, antes de ele se machucar, querendo ou não, dava alguma coisa, esse encaixe entre eles dois. O próprio Paí, quando caía por ali junto com o Piton, fazia alguma fumaça, saía coisa boa. Então essa queda dele para mim tem uma explicação, embora para mim ele fez uma partida boa hoje. Não foi maravilhosa, mas foi boa, deu uma assistência. E é isso, o Vasco com esse resultado praticamente garante uma vaga na Sul-Americana. O Vasco, algumas rodadas atrás, estava aí para disputar a vaga na pré-Libertadores, mas o Vasco não foi nada bem nessas últimas 5 partidas, levou algumas goleadas, inclusive. Então é isso, o Vasco vai pegar uma Sula, com 47 pontos, escapa de qualquer chance de rebaixamento. O Vasco tem um ano com altos e baixos, muito mais baixos do que altos,
Mas pelo menos é uma temporada melhor que a temporada passada. O Vasco, querendo ou não, vai para Sul ano que vem. O Vasco não flertou boa parte do Campeonato Brasileiro com a zona de rebaixamento. O Vasco tem a proposta aí do Grego, que, enfim, são boatos, são murmurinhos, mas talvez pode ser essa compra da SAF, então ano que vem talvez o Vasco tenha uma outra proposta, uma outra cara com essa venda para esse Grego. É isso, acho que é um ano, assim, como falei, altos e baixos, mais baixos do que altos, mas se a gente comparar ano passado, tem uma melhora. Pode ser pouca, ou então pode ser, sei lá, não aquilo que o torcedor queria, como eu, por exemplo, mas pelo menos mostra que assim, a gente pode fazer algo. O Vasco hoje demonstrou competitividade, o Jair deu uma boa resposta, o Coutinho fez uma partida boa, Paulinho tá voltando aos poucos, Adson ano que vem vai estar de volta, se essa compra for efetivada, eu acho que tem coisa boa para acontecer a partir do ano que vem, mas é isso, galera. Vou ficando por aqui, como eu falei, deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Não esqueçam, por favor, dá like, compartilhem esse vídeo se vocês acharam interessante com algum amigo, parente, enfim, espalha pra geral. Mas é isso, galera. Valeu, abraço e tamo junto.